amigos, feliz sábado, tudo bom com vocês? Quarta semana de quarentena e eu espero que esse sábado alcance você bem mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu gostaria de deixar uma mensagem pastoral para você nesse sábado que está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 4 e os versos 38 em diante. É uma história bíblica muito interessante para o momento em que nós estamos vivendo, com uma mensagem pertinente que quase poucas pessoas estão falando. Eu gostaria de ler o texto. O texto bíblico diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas. Achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: Tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O que esse relato histórico quer nos dizer no momento como esse que nós estamos vivendo? Vamos entender aqui o contexto dessa história. Eliseu estava visitando as escolas dos profetas e quando chegou a uma delas em Gilgal, havia fome na terra. E certamente os filhos de profetas, os que estavam ali estudando, não tinham o que comer e solicitaram que Eliseu realizasse um milagre. E ao invés de Eliseu realizar um milagre de imediato, ele deu a ordem para que um dos seus discípulos fizesse um cozinhado. A ordem foi clara, direta e específica. Põe a panela ao lume e faça um cozinhado. Eliseu não disse quais os ingredientes, Eliseu não disse qual a receita, como fazer. Ele simplesmente disse: faça uma comida para essas pessoas se alimentarem. Certamente, Eliseu esperava que aquele discípulo usasse dos ingredientes que ainda restavam ali na cozinha daquela escola dos profetas. Mas o texto bíblico diz que um dos discípulos saiu ao campo, quem sabe para buscar alguma coisa diferente do que eles tinham lá. E ao sair ao campo, ele encontrou uma trepadeira silvestre que parecia produzir um fruto muito bonito e aparentemente saboroso, que o texto bíblico chama de colossíntida. Você já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que significa essa expressão colossíntidas? Colossíntida ou colossíntidas era um fruto semelhante ao melão, só que silvestre e venenoso. Ele tem a aparência de melão, mas não é comestível. E é interessante, queridos, que na fome qualquer coisa parece comida. E por isso, aquele discípulo, aquele filho dos profetas, ele encheu a sua capa daquele melão silvestre, achando que estava trazendo um excelente ingrediente para fazer aquele ensopado. E, de fato, eles usaram esse ingrediente desconhecido, porque o texto bíblico diz, no final do verso 39, eles não conheciam aquilo que eles estavam levando para cozinhar. Você seria capaz de cozinhar alguma coisa, de fazer algum cozido, algum alimento com um ingrediente que você não conhece, ou que no mínimo seja suspeita, ou que na sua embalagem esteja dizendo perigo, isso daqui não é alimento, ou não é o que você imagina que seja, pois essa pessoa não teve esse critério, levou esse melão silvestre, essas colossíntidas, lá para serem cozidos, e no momento em que eles terminaram de cozinhar, de fazer o cozido, eles serviram ali.
E no momento em que eles serviram, à medida que as pessoas iam comendo, elas percebiam que aquela comida estava lhes fazendo tão mal que eles acharam que iriam morrer com aquele tipo de alimento. E no final, o texto bíblico diz que para resolver aquela situação, Eliseu fez um milagre razoável. Ele disse, olha, tem farinha aí, então traga a farinha. E vamos usar essa farinha para fazer um outro tipo de alimento. E você sabe que a farinha é o elemento básico, é a matéria-prima para se fazer o pão. Não sei se eles fizeram pão, mas eles fizeram um outro tipo de alimento com um ingrediente, além de conhecido, um ingrediente que era necessário, razoável, utilizável para se fazer um alimento seguro, saudável. E o texto bíblico diz que depois que eles usaram a farinha e fizeram o alimento, já não havia mais nenhum mal na panela, ou seja, eles podiam comer tranquilamente. O que esse texto tem a nos dizer num momento como o que nós estamos vivendo? Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que poucas pessoas estão falando. Nós estamos vivendo na era da comunicação. E essa pandemia tem trazido uma série de pessoas se dizendo comunicadores da verdade. E se nós olharmos no texto bíblico a respeito dos sinais da volta de Jesus, lá em Mateus capítulo 25, capítulo 24, e também em Lucas capítulo 21, nós vamos perceber que juntamente com pandemias e outros sinais da volta de Jesus, Cristo diz que também surgiriam falsos profetas. E os falsos profetas, os falsos mensageiros, eles costumam trazer mensagens, alguns de, entre aspas, esperança, outros de heresias, em momentos de desespero, em momentos de angústia, em momentos de medo. Então, queridos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma realidade. Infelizmente, nós corremos o risco de comer colossíntidas no lugar do pão. Infelizmente, corremos o risco de comer alimentos que, na verdade, são verdadeiros venenos. Porque nós temos aí os meios, as redes sociais, os meios de comunicação, em todo tempo trazendo informações, e algumas pessoas têm se valido dessas redes sociais, desses meios de comunicação, para transmitir mensagens com aparência de verdade. Mensagens com aparentemente boas intenções, mas que no fundo são mensagens venenosas a respeito da volta de Jesus, a respeito do nosso preparo para o céu, a respeito da sua fidelidade para com Deus, a respeito da sua comunhão, a respeito de todas as verdades que a palavra de Deus tem nos apresentado. E essas pessoas, infelizmente, têm ido atrás de colossíntidas para fazer cozinhados, para fazer guisados espirituais, a fim de, com boas pretensões e com aparentes boas intenções, tentar alimentar o povo de Deus, mas muitas delas sabem que estão servindo veneno. Então eu gostaria de trazer agora um apelo ao seu coração. Nós temos farinha na casa de Deus, nós temos pão, nós temos o alimento verdadeiro, que é a Bíblia, que é o dom de profecia. Então, queridos, e nós temos tempo também. Então aproveite esse período, e não só esse período, mas em especial esse período para estudar a palavra de Deus, para fazer como Martinho Lutero, só a Bíblia e a Bíblia somente, para buscar através do dom de profecia as orientações da palavra de Deus. Temos tantas orientações na Bíblia e no dom profético a respeito do tempo que nós estamos vivendo, a respeito das profecias, a respeito daquilo que nós precisamos fazer para nos preparar para os últimos dias da história desse mundo, que são dias em que nós estamos vivendo. Então, desvie-se das colossíntidas, foque na palavra. Busque as profecias, estude o que a Bíblia diz, que o dom profético nos diz a respeito desse momento, consagre a sua vida ao Senhor, utilize o seu tempo para buscar o conhecimento da palavra de Deus.
e certamente nós seremos transformados e sairemos dessa crise muito melhor do que quando entramos. Esse é o projeto, esse é o propósito de Deus, esse é o objetivo de Deus ao permitir uma crise como essa. Ele quer que a gente pare, busque a sua palavra, reflita e renove-se. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo nos batize e nos traga um revamento. E aí vai se cumprir aquela palavra que a Bíblia diz, que o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esqueça aquilo que parece ser alimento e foque naquilo que você sabe que é alimento verdadeiro. E certamente nenhum mal virá à sua vida. Muito pelo contrário, o Espírito Santo virá para fazer a transformação necessária do nosso caráter. Um feliz sábado para você e que Deus lhe abençoe.